Graça e paz, meus irmãos. Que bom estamos aqui. A palavra de Deus diz: estavam eles todos reunidos, de portas fechadas, e Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém. E então eles ficaram consolados com a presença de Jesus naquele lugar. Irmãos, eu gostaria gentilmente que vocês pudessem ficar de pé só mais um instantinho. Não vou forçar a barra não, só queria que você ficasse em pé por dois motivos. Primeiro é porque você em pé, você tem mais facilidade de olhar para o lado, olhar para trás, olhar para frente e dizer: meu irmão, que bom que você veio. Dá um aperto de mão, se você tiver, você pode dar um abraço. Que bom que você veio, irmão. Pode fazer barulho santo. Eita. Que bom que você veio, meu irmão. Você não ficou em casa. Maravilha. Que bom. Olhou para trás aí, olhou, deu um aperto de mão aí também. Deu um abraço. Um cheiro no cangote também. Amém. Agora nós vamos aproveitar que você está em pé e a gente vai ler a palavra de Deus. Eu acho que a Gisele vai colocar ali no telão. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós vamos ler primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Versículo 1 e 2. Acho que agora a gente não pode mais dizer só abra a sua Bíblia, a gente tem que dizer assim, acesse seu smartphone também, né? A tecnologia chegou, né? E às vezes a gente vê o irmão olhando para o celular, está olhando o celular, irmão? Não, eu estou lendo a Bíblia. E aí? Não é? Nem sempre está... pois é. Diz assim a palavra do Senhor: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Amém. Querido Jesus, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, não sabemos exatamente qual é o propósito real e total que tu permitisse que esse episódio ficasse escrito na tua palavra. Mas esperamos, Senhor, a tua unção mais uma vez. E te pedimos, Espírito Santo, que tu toques em nosso coração e nos ensine mais uma vez, Senhor, a sua palavra, para que voltemos para casa conhecendo melhor a teu respeito e a respeito da tua vontade. Te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, você pode sentar, fique à vontade. Não muito à vontade, tá? Porque nós vamos prestar atenção em algumas coisas aqui. Esse texto que a gente leu tem uma particularidade muito importante, mas para a gente entender ele, nós precisamos voltar no tempo há alguns anos. Então eu quero convidar vocês a gente pegar aqui, sair do capítulo 22 e voltar para o capítulo 16. Você não precisa abrir a Bíblia, só quero lembrar a vocês que no capítulo 16 nós temos Samuel ouvindo uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus dizendo assim: Samuel, vai até Belém e vai na casa de um homem chamado Jessé, Ishai em hebraico, e eu quero que você unja
um homem que eu escolhi para mim, uma pessoa que eu escolhi para mim. E Jessé disse, Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? Porque se Saul souber disso, ele vai me matar. E Deus disse, leva uma vaca. Olha Deus dando uma ideia para o cara, para amenizar a situação. Eu acho isso legal. Deus tem umas particularidades assim também muito legais, que Deus é Deus. Mas de vez em quando ele fala com a gente como homem, isso é a epifania de Deus, em falar com o homem, reagir como homem, sabe? Entrar no nosso clima, na nossa cultura, no nosso jeitão humano de entender as coisas para Saul não ficar chateado. Se alguém perguntar para você, o que é que você está fazendo indo para lá? Você diz assim, eu vou sacrificar ao Senhor. Tá bom, Senhor, tu deu a ideia, muito legal. E assim foi, eles levou um animal e perguntaram, para onde você vai? Ele disse, eu vou sacrificar ao Senhor. Ah, tá bom, se você quiser ir, então muda de roupa, vamos embora. E aí, algumas pessoas lhe acompanharam. Mas aí ele vai até a casa de Jessé. E chega lá e diz, tudo bem, Jessé, eu sou Samuel, e você sabe, eu tenho um contato com Deus assim bem legal, e Deus me pediu que eu viesse aqui para ungir uma pessoa para ele. Eu acho que é um de seus filhos. Jessé disse, pois não. E aí, Jessé traz para ele um filho chamado Eliabe. E era o mais velho, devia ser um cara bonitão, assim, alto, forte, robusto. E aí, quando Samuel olha para ele, diz assim, deve ser esse, né, Deus diz, não é esse. Presta atenção, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração da pessoa. Você está vendo só o exterior, eu estou vendo a pessoa por dentro. Não se iluda com a aparência, Samuel. Não é esse. Puxa vida, Deus, eu quase que ungi o cara. Deus disse, não é esse. E aí Samuel disse, tem mais alguém? Ele disse, tem esse aqui, Abinadab. Era o segundo. Também era bonitão, forte e tal, preparando-se para o exército. E aí Samuel disse, deve ser esse. Deus disse, não, tenha calma, Samuel. Não se precipite. Eu continuo te dizendo, não olhe para a aparência. Deixa que eu falo ao teu coração exatamente a pessoa que eu quero. Então não é esse, Senhor? Não é. Então, tem mais alguém? Jessé disse, tem mais outro? E aí Jessé apresentou o Chamá. E aí Samuel disse, deve ser esse, não é Deus? Deus disse, não, ainda não é esse. Finalmente, para encurtar a história, eram 7 filhos. Ele ainda apresentou mais os outros 4 e nenhum dos 4 passaram no teste. E aí Samuel ficou um pouco frustrado, disse, Deus, eu não acredito que tu me trouxesse até aqui e não é nenhum destes. Jessé, por acaso você tem mais outro filho? Jessé disse, tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas. Parece que a expressão, quando você lê na sua Bíblia, a expressão parece um tanto assim meio, né? Sabe, assim meio irônica. Tem um lá no campo. Espera, Jessé tinha 7 homens dentro de casa, vendo televisão, olhando o celular, fazendo nada, e o mais novo estava no campo trabalhando. Deu para entender isso, irmão? Quando você olha para o livro de Juízes, em que Deus procura homens para ser o seu porta-voz na terra, parece-nos que Deus só escolhia aqueles que estavam trabalhando na obra, ocupados. Quando você olha para Gênesis, você encontra pessoas ocupadas, trabalhando, e Deus chama justamente esse. Quando você olha para o Novo Testamento, Deus não chamou aqueles que estavam descansando, armando uma rede, tomando uma aguinha de coco gelado, sabe, na sombra. Deus sempre chamou quem estava trabalhando, amém? Amém. Então olha para o lado e diz assim, irmão, Deus só chama quem está trabalhando. E aí
Jessé disse assim, corre lá, vai chamar o garoto. E aí chegaram lá e disse, Davizão, teu pai está te chamando. Davi deixou as ovelhas com o ajudante, com uma pessoa lá, disse, espera que eu vou ali. E chegou lá e disse, quer que manda aí, papai? Ele disse, esse senhor aí quer falar contigo. E aí Samuel sentiu no coração Deus dizer, é este que eu tenho escolhido para mim. E diz a Bíblia que Jessé ungiu a Davi ali, na presença de todos os outros irmãos. Passou. Entramos no capítulo 17, eu vou deixar o 16 aqui um pouco, porque muda de assunto, e o assunto é para outra época. E aí chega no capítulo 17, Saul, que era o rei, Shaul, chamou Davi para estar no palácio. Saul, o rei de Israel, gostou muito de Davi, se encantou com o jeito dele, aquele jeitão assim bem agradável. A Bíblia diz que Davi era um moço bonito, tinha boa aparência, se vestia bem, tocava bem a harpa, era uma pessoa que prestava atenção no que falava, era bem, sabe, um cara bem localizado. Era jovem, mas entendia como é que funcionava a coisa, o comportamento dele agradou ao rei Saul. E aí Saul disse assim, fica comigo aqui, você vai trabalhar comigo aqui. De repente Davi cresce, desenvolve, entra no exército e, naturalmente, se torna comandante do exército de Saul. Quando saía nas batalhas, Saul levava ele junto, às vezes eles iam só. Porém, para isso acontecer, houve algo muito interessante na vida de Davi. É que Davi, quando era jovem, mesmo depois de ungido, ninguém entendeu muito bem que unção era aquela, e geralmente Deus nos unge bem no começo, tá? Bem jovem. E só depois, quando a gente amadurece, é que a gente entende aquele encontro que Deus teve com a gente, quando a gente era moço, não é, pastor André? Só depois. E aí o que acontece? O seu pai tinha um lanche para mandar para os seus filhos, e os seus filhos estavam num campo de batalha. Naquele momento, os filisteus estavam ameaçando o povo de Israel, e aí eles estavam num campo chamado Eilat. Eilat ficava assim mais para o sudoeste de Jerusalém, ficava mais ou menos perto de Gat, perto de Ecrom, aquelas terras ali que eram povoadas pelos filisteus, realmente. E Davi foi levar um lanche para os seus irmãos ali naquele lugar. Quando ele chega lá, então os exércitos estavam se formando ali, frente a frente, para um duelo, acredito eu, por uma batalha. E aí Davi chega justamente no momento quando um gigante, um homem alto, forte, grandão, fazendo as contas de hoje, na medida de hoje, diz a Bíblia, a minha Bíblia pelo menos aqui ela é mais clara, diz que ele tinha pelo menos uns 2,90 metros. Então imagina só, um homem com 2,90 metros devia ter uma largura gigante, braços e pernas enormes, músculos, porque a Bíblia diz que ele era guerreiro. O detalhe é que ele era um guerreiro poderoso do exército dos filisteus. O seu nome era em hebraico Golias, como a gente conhece. E ele bradou no meio de todo mundo, dizendo que era um guerreiro poderoso e que desafiava qualquer homem de Israel que quisesse lutar com ele. E se por acaso alguém lutasse com ele e vencesse, então o povo dos filisteus seriam seus servos. Mas se eu vencer a batalha, dizia Goliat, então vocês serão nossos servos para o resto da vida. Nessa hora, Davi escutou aquilo e não gostou muito da ideia. Ele era jovem, mas disse, não, peraí, tem coisa errada. Esse homem é um filisteu, é um incircunciso, não conhece o nosso Deus, se levanta com que autoridade para falar desse jeito?
Ele não tem autoridade para isso, não. Ele não conhece de jeito nenhum isso. Não. Se for o caso, até eu. Peraí, vocês não são homem, não? Olhou para todo o exército, vocês não têm homem aqui para enfrentar esse cara? Esse homem precisa ser derrubado, esse cara precisa ser vencido. Ele não pode continuar bradando assim e desmoralizando o povo de Israel. Nós somos o povo do Deus vivo. E todo mundo ficou chateado com aquilo, inclusive os irmãos de Davi, e o próprio Eliabe disse a Davi: Davi, quem é que, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar cuidando das ovelhas? Você deixou aquelas ovelhinhas com quem? Você é um menino, como a gente chama aqui, um piá, você não tem idade para isso, rapaz, não é? Então, você devia ir embora, cala a boca, deixa disso, para com isso. Essa história de Davi caiu nos ouvidos de alguns, e essa notícia correu até os ouvidos do rei, de maneira que o rei disse assim: tem uma pessoa no meio do exército que disse que venceria Golias. Como é essa história? Quem é esse cara? E disseram: é um tal de Davizinho aí, o Davi, o filho de Jessé, não sei o quê. E aí, vamos chamar ele. E chamaram o Davi se apresentou diante do rei Saul, e ele disse assim: o que você quer? Ele disse: não, eu ouvi por acaso as ameaças de Golias, o gigante, e eu me proponho a lutar com Golias, se o senhor permitir. Ele disse: mas você não tem condição, você é só um garoto. Saul disse: mas o senhor não sabe, eu cuido das ovelhas do meu pai, e enquanto eu cuido delas, eu cuido também de que elas não sejam arrebatadas pelos animais do campo. E tanto um leão como um urso, se vierem para arrebatar minhas ovelhas, eu vou em cima, eu luto com o leão, e eu abro, sabe, a boca dele, e eu mato ele. E se for um urso também, eu corro atrás, e eu alcanço o urso, e eu esmago o urso, e eu luto, e eu estraçalho e faço e aconteço. Saul disse: tem certeza disso? Tenho, não são poucos os que aconteceram isso. Pois é, então vamos lá, vamos ver se você consegue lutar. E colocou nele as armaduras de guerra. Só que a armadura que ele colocou em Davi eram armaduras de um homem que, quando a gente olha para o começo do livro de Samuel, Saul era um homem mais alto do que todos os outros homens em Israel. Então não dava. Diz que a couraça de Saul ficou folgada em Davi, que Davi ainda era jovem. A espada também afivelou tudo tal, e quando ele foi andar, Davi disse assim: eu não consigo me mover com isso. E tirou tudo e disse assim: eu vou lutar do jeito que eu sei lutar. E Davi era apenas um pastorzinho de ovelhas. O que ele tinha era um surrão de pastor, um alforge, uma funda e um cajado. Saul olhou para ele e disse: que o Senhor te abençoe. Vai lá, eu libero você ir. Davi correu até o campo de batalha. Diz na sua Bíblia que antes de Davi chegar no campo de Elat, onde eles estavam armados para a guerra, ele escolheu 5 pedrinhas e colocou no seu alforje, na sua algibeira, como a gente diz. E foi até o campo de batalha. Aí avisaram a Golias: Golias, tem um candidato para lutar com você. E quando Golias olhou de longe, Goliat olhou de longe e disse: o que é isso? Por acaso eu sou um cão? O que mandaram para mim? Uma pessoa com um pau na mão? Eu não vou lutar com isso. Se eu for lutar com você, menino, eu vou esmagar você e vou dar sua carne para os animais do campo e para as aves do céu. Davi olhou para ele, correu para perto e disse assim: e você vem a mim com escudo, com lanças e com espada. Eu vou a você em nome do Senhor, porque hoje mesmo, gigante, eu cortarei a tua cabeça e darei a tua carne aos animais do campo e às aves do céu. E a Bíblia diz que ele pegou rapidamente uma pedra na funda, colocou na funda, rodou. A Bíblia disse assim: eu procurei para ver se era verdade. A pedra foi até a cabeça, que não era pequena, sabe? Eu acho que Golias disse assim: quanto maior é o homem, maior é a testa. Não tem como errar.
ele rodou e acertou bem no meio da testa, de maneira que a pedra encravou na testa de Golias. Ele caiu para frente com uma cara no chão. Davi correu, pegou a sua espada, cortou a cabeça dele, pôs num saco e levou para o rei. Pegou a couraça de Golias e guardou na sua tenda, como presente. E ele disse: está aqui, rei, a cabeça do gigante. Por quê? Porque o Senhor prometeu que aquela pessoa que matasse o gigante ia casar com sua filha, e o Senhor ia liberar de todos os impostos, tanto da pessoa como da sua família. Isso é verdade? Isso é verdade. E aí a gente entende que Davi casou com uma filha do rei e ficou livre dos impostos até a sua morte. E isso era vitalício, tá? Portanto, Davi passou a morar no palácio e passou a ser comandante do rei Saul. E ele saía nas campanhas de guerra. Quando Davi saía, a Bíblia diz assim, e o Senhor era com ele. O Senhor era com Davi. Deus tinha feito algo com Davi, ungido Davi quando ele era jovem, e isso não saiu dele. Se você prestar atenção, a Bíblia diz assim, quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito do Senhor repousou sobre ele. E Davi então tinha o Espírito de Deus. E aonde Davi ia, a unção do Senhor ia com ele. E Davi vencia as batalhas. E Davi trazia os despojos dos inimigos. E a vitória. E tem mais. Não havia baixas nos exércitos de Davi. Ele voltava com todos os homens contados. Então as mulheres ficavam muito felizes com isso. Sabe como é? A mulher despedisse do marido para uma guerra e não saber se ele voltava. Ela ia dizer, oh, meu Deus, tomara que meu amor volte. E Davi voltava de guerra, sabe? Com todos os maridos ali contadinhos. Essa é maravilha. Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares. E botaram uma música, sabe, nisso, e cantavam. Quando Davi chegava na porta de Jerusalém, na porta da cidade, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Isso rodou, sabe, nas paradas de sucesso de Israel, assim, sabe, ficou no top 10 da rádio e tocava todo dia. E Saul disse, que música é essa, cara? Como é que pode uma coisa dessa? Não pode acontecer. E isso enfureceu o rei Saul de forma que ele se sentiu ameaçado por Davi e muito furioso, muito invejado de tudo aquilo, ele passou a querer matar Davi. Com tudo isso, que quero dizer é que Davi passou não mais a morar no palácio. Davi fugiu de lá, porque o rei um dia intentou matá-lo e ele fugiu. E ele não mais ficou ali por perto. O rei Saul passou a perseguir ele por todos os lugares. Davi ficou entendendo perfeitamente. Se eu parar no lugar, o rei Saul vem e me mata. E aí então, Davi passou a frequentar vários lugares escondido, tá? E Saul ia atrás. Eu não sei como era aquilo, cara. Não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha nada, mas o rei Saul conseguia descobrir onde o Davi estava. Uma vez Davi disse para ele assim, como você consegue fazer isso? Você me procura como se procura uma agulha num palheiro, cara? Não tem lugar onde eu me escondo que você não consegue encontrar. Tem muito bisbilhoteiro aí que estão falando, não é? Onde é que eu me escondo? E um belo dia, ele saindo da cidade de Quis, então ele chegou e encontrou a caverna de Adulão. Agora sim, cheguei no capítulo 22. O que era a caverna de Adulão, irmãos? A caverna de Adulão, vou ler de novo. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. Até aqui, depois eu continuo. A caverna de Adulão, não tem muita informação sobre isso, mas o que a gente consegue
perceber é que não era simplesmente uma fenda na rocha, não era só um buraco na montanha. A caverna de Adulão era um conjunto de pequenas frestas que davam acesso umas às outras por baixo dessa montanha, quase como um formigueiro gigante. A palavra Adulão, possivelmente poderia ser alguém que era dono daquilo ali ou não, mas há mais probabilidade de que a palavra Adulão seja traduzida como refúgio. Então, traduzindo, era a caverna do refúgio. Alguém que estava fugindo, alguém que estava passando por ali, precisava de um local para se esconder, então entrava nessa caverna. Era a caverna de descanso, de refúgio, de esconderijo, alguma coisa dessa natureza. Só que era muito grande. Era uma caverna grande, dava muita gente ali dentro. E o que aconteceu é que souberam que Davi estava lá. Não sei, não foi ele que colocou na rede social, tenho certeza. Mas alguém descobriu. E aí o que acontece? Diz a Bíblia aqui que ouvindo isso, os irmãos e toda a sua casa. Os seus irmãos e a sua casa. Espera aí. Acabamos de ouvir que no capítulo 16, Davi tinha 7 irmãos mais velhos que ele. No capítulo 17, Davi se propõe lutar com o Filisteu e os irmãos não apoiam ele. Então Davi era o menorzinho e era o mais enxotado da família. Ninguém, deu crédito ao carinha. Ninguém ajudou a Davi. Ninguém deu uma palavra de incentivo. Vai, Davi, estou contigo. Não, ninguém disse nada. Só disseram assim, sai daqui, pequeno. Você não vai fazer nada. Não, você não tem noção do que você está dizendo, nem do que está fazendo. No entanto, quando Davi estava na caverna, os seus irmãos chegaram lá. Opa! Aqui a gente encontra uma história muito parecida com a de José. Quando José precisou dos irmãos, os irmãos não deram crédito. Agora José era governador do Egito, os irmãos chegaram para comprar comida. Epa! Não é? Era para José dizer assim, estão fazendo o que aqui, cambada? Meia volta, vou ver, vou embora, some daqui, não tenho nada a ver com isso. Quando eu precisei de vocês, vocês me venderam, né? Aqui também Davi poderia ter dito isso. Estão fazendo o que aqui? O que vocês vieram fazer? Quando eu precisei da ajuda e do apoio de vocês lá no campo de batalha para vencer Golias, vocês não me deram um crédito. Agora estão vindo aqui na minha caverninha, eu estou tão tranquilo aqui sozinho. Não, no entanto diz a Bíblia, os irmãos e toda a casa de seu pai. Não sei se foram os tios, os sobrinhos, os primos, os cunhados, todo mundo estava lá. Tudo disseram assim, Davi, a gente veio estar contigo. E aí diz assim, e também vieram outros homens, e se ajuntaram a ele outras pessoas. Vamos fazer as contas aqui, irmãos, já que a gente está prestando atenção. Eram homens em aperto, eram homens endividados, e eram homens amargurados de espírito. Em aperto, noutra Bíblia, talvez na sua tenha, em dificuldade. E noutra Bíblia diz, estavam em opressão ou aflição. E a pergunta é, aqueles homens estavam oprimidos, em aperto, em dificuldades, por quê? Depois eles eram endividados, tinha outros que estavam endividados. Noutras Bíblias diz, eles tinham dívidas ou estavam devendo no sistema. Que sistema? É que Israel estava sendo governado por um rei que não mais tinha o Espírito de Deus. O homem se perdeu no caminho, sabe? Ele não tinha mais a presença de Deus com ele e Israel estava espiritualmente fora da linha e o governo de Saul tinha perdido o controle. Então os homens já não tinham mais como se em que apegar. Sabe aquele país que 90% da população já não mais acredita no presidente? Você sabe aquele país? Você está lembrado de um país assim que o presidente está confuso, não sabe o que diz? Quando vai dar uma entrevista só diz bobagem,
Sabe um país que o governo está todo desmantelado, que ele pensa que está dando certo, mas não tem nada certo, que tudo subiu de preço, mas tem gente dizendo assim, tá bom? Era Israel. Era Israel, viu? Não vão confundir as coisas. Israel estava assim, subiu tudo de preço, sabe? O governo tinha pouquinha gente assim que acreditava no presidente daquele lugar, sabe? Mas todo mundo revoltado. E o que aconteceu? Venderam o cavalo, venderam os servos, sabe? Hipotecaram a casa. Então estava tudo meio desmantelado assim, uma coisa meio confusa. E aí, como eles estavam endividados, então agora não tinha mais o que fazer. Abandonaram o exército e foram para a caverna de Adulão. E tinha os outros que estavam pior ainda. Eram os amargurados de espírito, descontentes, ou, na outra Bíblia, deprimidos e desgostosos de espírito. Não sei como é que está na sua Bíblia. Mas sabe aquela pessoa que perdeu a esperança de tudo e estava assim? Meio para baixo, assim, meio cabisbaixo. E aí, cara, vamos, levanta a cabeça, vamos embora. Não tem mais jeito, cara. Perdi tudo, já vendi tudo, já não tenho mais nada, o governo não está ajudando, está tudo devagar, está tudo desmantelado. Então vamos para ali, para a caverna de Adulão, vamos para lá. O povo está se reunindo lá. E a Bíblia diz que Davi, ao invés de mandar esses homens embora, aceitou eles na caverna e disse assim, vem para dentro, ainda cabe gente, vem. E foi aglomerando aqueles homens com esse tipo de problema. Gente, olha, nós estamos num lugar, o Davi estava num lugar que ele podia dizer assim, olha, eu preciso de apoio. Eu estou numa campanha de correr para não ser caçado. Eu não quero ninguém problemático perto de mim. Era para ele dizer isso. No entanto, ele trouxe para perto dele gente em aperto. Tem alguém em aperto aqui? Não levanta a mão. Tem alguém endividado aqui? Não levanta a mão. Tem alguém aqui amargurado de espírito? Ops, não levanta a mão. Aí Davi diz, pode entrar, vamos entrando, fica à vontade, vai, arruma um lugar aqui, vai, vamos arrumando. E reuniu ali 400 homens. Não estamos falando ali de 3 ou 4, 7, 10. Estamos falando de 400 homens problemáticos. Gente com a maior dificuldade possível. O que eu vou fazer com esse tanto de gente cheia de dificuldades? E a Bíblia diz, e Davi se fez chefe deles. Davi se fez chefe deles. Como é que a gente vai entender isso aqui, irmão? Só a graça na vida de um líder para olhar para pessoas confusas, problemáticas, endividadas, lisas, apertadas, né, sem um real no bolso. Atenção, companheiros. Presta atenção em mim. Façam fila aqui, arruma aqui, ajeita ali e tal. Presta atenção. Quem é que sabe trabalhar com cavalo? Quem é que sabe trabalhar com espada? Quem é que sabe trabalhar com cocheira? Quem é que sabe trabalhar com comida? Quem é que sabe trabalhar com arrumação? Quem é que sabe tal? Reuniu o povo, ajustou todo mundo, pôs ordem no lugar. E quando a gente olha para isso, a gente pensa, como Davi conseguiu reunir esses homens, levantar esses homens de maneira que colocou eles num posicionamento, disse, olha, vocês são os melhores homens que eu já conheci. Não importa o aperto que vocês estão passando, não importa a dívida que vocês tenham, não importa a amargura que vocês estejam sentindo, levanta a cabeça, vamos lá, levanta, vamos forte lá, e deu a palavra, sabe, de ordem, e levantou aqueles caras e treinou aqueles homens, 400 dentro da caverna de Adulão. Davi se fez chefe deles, e o que aconteceu? Aconteceu que essa notícia correu, e ajuntaram-se a Davi mais 200 homens. Um capítulo depois, capítulo 23, versículo 13, como é que diz ali? 23, 13, está ali?
disseram a Davi que os filisteus haviam atacado a cidade de Keila e pilhavam as eiras. Veja não, esse é o 1, é? Não, é o versículo 23, 13. 13. Então Davi levantou-se com os homens que o seguiam, e era cerca de 600, e saíram de Keila e foram até onde puderam. Já não eram mais 400, agora já eram 600 homens. E Davi se fez chefe deles. E Davi treinou aqueles caras. Levou eles para o campo e disse para eles: vocês serão o melhor exército do mundo. Vocês serão os caras mais importantes que esse mundo já conheceu. Pôs no ouvido daqueles caras as melhores palavras que eles podiam ouvir. Vocês são bons, vocês são valentes, vocês são ágeis, vocês são, rápidos, vocês têm qualidades. E deu a eles as melhores palavras que eles podiam ouvir. Treinou aqueles caras. No livro de Crônicas, capítulo 12, eu vou ler só para a gente concluir esse pensamento. No livro das Crônicas, primeiro livro, capítulo 12, versículo... Peraí, deixa eu achar aqui. Eu vou encontrar na minha Bíblia, tá bom? Um momentinho só. Diz assim, 12, 21 e 22. Diz assim: e esses ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um exército grande, como o exército de Deus. Agora sim chegou nesse ponto que eu estava conversando com o pastor André e não entendi porque é que o escritor do livro das Crônicas disse: esse exército não somente era um exército grande, mas era um exército que parecia o exército de Deus. Pergunto nessa noite, irmãos, como é que eu posso olhar para pessoas e constatar e fazer uma comparação de que esse povo é como um exército de Deus? Que característica aquele exército tinha? O que era que aquele povo tinha? O que era que aqueles homens portavam, se comportavam, de maneira que disseram: esse exército de Davi parece o exército de Deus. Se na Bíblia, no Velho Testamento, a única informação que temos sobre o exército de Deus são as estrelas que representam os anjos. Não estou fazendo aqui nenhuma comparação espiritual, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você olha para o céu e Deus tem um exército de anjos, não é verdade? E quando eu olho para a terra, como é que eu consigo comparar que estas pessoas armadas e treinadas eram suficientemente qualificadas para eu comparar com os anjos de Deus? Então, eu concluo que esses homens eram homens poderosos, homens valentes, homens terríveis. Se a gente lê esse texto todo, nós vamos encontrar algumas expressões assim. Eram arqueiros que podiam usar uma ou outra mão. Isso é, eles tanto usavam o arco com a mão esquerda, como usavam o arco com a mão direita. Não, eu toco violão com a mão direita, mas não consigo tocar com a esquerda. Mas aqueles caras conseguiam usar o arco tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Tanto para lançar pedras com a funda, como para lançar flechas com o arco. Portanto, os caras treinados, em outra passagem da Bíblia diz que eles eram capazes de usar a funda e acertar uma crina de cavalo a uma distância de uma pedra. Que treinamento era esse que diz a Bíblia que eram homens corajosos, treinados para lutar? Podiam manejar o escudo e manejar a espada. Que homens eram esses que diz que eles eram bravos como leões e eram rápidos como veados monteses? Que tipo de gente era essa? Que todos eles eram
experientes na guerra, e eles tinham um só coração. Homens que pensavam num só pensamento. Não precisava Davi dar 2 vezes a ordem. Eles já sabiam exatamente o que tinham que fazer. Essa era a caverna de Adulão. Esse foi o ponto crucial que a gente vê porque que Davi reuniu aqueles homens nessa caverna. Agora quero passar para hoje e aplicar rapidinho. Irmãos, vocês já entenderam do que eu quero dizer. Essa é a caverna de Adulão. Este lugar aqui é a caverna de Adulão. E quando eu pergunto, tem alguém aqui em aperto, tem alguém endividado, tem alguém amargurado? É porque quando nós entramos nesse lugar, nós entramos assim. Muitos de nós entramos em aperto, e talvez ainda esteja. Muitos de nós entramos aqui endividados, e talvez ainda estejamos. Muitos de nós entramos aqui amargurados, desgostosos de espírito. Mas esse lugar aqui é um lugar de cura. Esse lugar aqui é um lugar para a gente ouvir a palavra de Deus e entender que não viemos aqui para ficar contando, sabe, picuinha com o botão da camisa. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus e sermos curados, sermos sarados, sermos tratados e nos transformar num grande exército. O grande problema é que tem muita gente, sabe, tão amargurado, que não consegue se sarar, não consegue se curar. Nós apresentamos a cruz e ele não consegue se sarar. Nós apresentamos o sangue de Cristo e ele não consegue entender. Nós ceamos junto, ele não consegue absorver. Nós batizamos, ele não consegue entender que o plano de Deus é transformar essa caverna de Adulão num grande exército de Deus. Nós precisamos ir para o campo de batalha e sermos treinados, sermos, sabe, forjados na batalha. Entender que Deus nos chamou, não foi para ficar churumengando. Deus nos chamou, não foi para ficar contando derrota. Deus nos chamou para sermos valentes, valentes de Deus. É claro que o nosso chefe não seja exatamente o pastor André. Porque quando a gente fala, essa é a caverna de Adulão, você olhou para ele. Então está lá a resposta, né? Nem sempre. Porque o nosso general é? Obrigado. Não é exatamente o pastor André. O pastor André também é um dos valentes de Jesus. Também é. Claro que estamos aqui para ouvir a sua ordem. Claro que estamos aqui para ouvir o seu comando. A sua palavra de ordem. É claro. Estamos aqui justamente porque esse lugar é um lugar onde precisa ser treinados e, sabe, e forjados para essa batalha. Mas o nosso general é Cristo. E se a gente puder entender e sacar essa história de verdade, nós vamos entender que é Jesus que olha de lá para cá e diz assim, cadê o meu exército? Cadê o meu povo? Que tem um coração só, que quando sai na batalha pode entender que eles podem tanto, sabe, guerrear com uma mão como guerrear com outra. Eles fazem, sabe, as batalhas de Deus e fomos chamados para guerrear em Blumenau, para levantar a poeira e perceber que Deus é o nosso Senhor e que Ele pode, sabe, nos dar a vitória. Chega de churumingar, irmão. Para com isso. Quantos anos de crente você tem? Você precisa olhar para você mesmo e dizer assim, peraí, Davi tinha só 17 anos quando ele desafiou Golias com 2,90 metros de altura, era o guerreiro mais poderoso daquela época, e ele não disse assim, eu vou matar você, não, ele disse assim, você vem a mim com espadas e escudos, mas eu vou a você em nome do Senhor, Adonai Sebaot, o Deus dos exércitos. É disso que nós estamos falando de uma igreja que sabe guerrear tanto na terra como no céu. Nós estamos falando das orações do apóstolo Paulo, que ele disse, quando eu oro, o inferno treme. Eu estou falando de quando Davi pegava a harpa, diz a Bíblia que ele não tocava, e o povo dizia, ele vai, toca legal, que harpa é essa? Que marca? Qual é o pedal que tu está usando? Qual é o som que tu... Não, disseram assim, opa, quando Davi toca, o espírito mau sai da vida de Saul. Deus está esperando uma igreja que quando ora, o inferno estremece. Nós não precisamos ser conhecidos nas redes sociais, que é o que o povo está querendo.
Nós não precisamos ser conhecidos no Facebook, nem nas páginas das redes sociais. Nós precisamos ser conhecidos no inferno. Porque quando aquele demoniado pulou, sabe, nos filhos de Cefas, aqueles homens disseram assim, sai dele! O demônio disse assim, eu conheço Paulo, e eu conheço Jesus, mas vocês eu não sei quem são. Você está entendendo? É que o inferno conhece a gente. Mas será que a gente conhece o inferno? Conhecemos de verdade? Aqueles homens que Davi levantou eram homens que tinham um coração só. Há um texto na Bíblia, eu esqueci agora de colocar, desculpa aí Gisele, mas diz assim, que eles levantaram-se e disseram assim, Davi, nós estamos contigo, e para onde você for nós iremos e venceremos as batalhas no nome do Senhor Jeová e no teu nome também, filho de Jessé. É importante isso, irmãos. A igreja está junta, a igreja está unida, a igreja ser uma igreja de um povo resistente. Porque o que estamos vendo hoje é um esfacelamento da fé e da graça de Deus de uma maneira que a gente não entende. Quando procuramos a pessoa, caiu, recaiu, desmantelou, morreu, vamos correr atrás, só tem os farrapos. Mas Davi treinou aqueles homens e a Bíblia narra no livro das crônicas que ele tinha pelo menos 30 deles que foram considerados os valentes de Davi. Homens que lutavam até, sabe, que todos os seus inimigos fossem derrotados. Um dia Davi estava velho e precisou sair à guerra e quase que perdeu uma batalha. Um deles disse para ele, rei Davi, nunca mais você sai à batalha, porque você é a luz de Israel. Fica aqui e nós lutaremos as guerras por você. Nós lutaremos as guerras por você. E Davi pôde confiar e pôde entender, vão, porque ele dizia no seu coração, treinei e confio que esses homens são homens valentes. O que acontecia, irmão, era extraordinário. Davi ia, pegava a estola sacerdotal e diante de Deus ele dizia, Senhor, devo subir? E Deus dizia, sobe, Davi. E quando ele voltava da guerra, ele dizia, Senhor, devo subir? E Deus dizia, não sobe agora, sobe depois. Porque Davi tinha um contato com Deus estreito, e o povo de Deus, o povo de Israel, os exércitos de Davi, eram exércitos que estavam sendo trabalhados e treinados por um homem cheio do Espírito Santo. E não havia baixas no exército de Davi. Ele voltava e as mulheres cantavam e se jubilavam, porque Deus era com aquele exército. Eu estou olhando para uma igreja e Jesus está me dizendo no meu coração, esse é o meu exército. É só você entender isso. É só você dizer assim, essa aqui é a caverna de Adulão? Então eu vim para ser treinado pelo Davi. Chegue, aproxime-se, porque esse é o lugar onde estamos sendo treinados para as grandes guerras que Deus preparou para nós. Pode ficar de pé? Glória a Deus. Só aqueles que creem, põe a mão no seu coração. Já que a gente não tem espada aqui, nós temos pelo menos um coração para pôr a mão e dizer, Senhor, Deus de Israel, Deus de Davi, Deus dos nossos antepassados, o Senhor levantou um exército poderoso, o Senhor treinou aqueles homens, o Senhor manifestou o seu Espírito Santo de maneira que eles eram valentes e nunca perdiam batalha. O Senhor é Adonai Tsevaot, o Deus dos exércitos, Senhor Jeová dos exércitos. Aqui está a tua igreja, Senhor, e nós como teus filhos, nos apresentamos diante de ti, Senhor. É verdade, nós podemos até confessar mais uma vez, estamos em aperto, estamos endividados, estamos amargurados, mas estamos aqui para ser treinados, estamos aqui para sermos sarados, estamos aqui, Senhor, para sermos levantados, Senhor, e sermos contados como os valentes de Deus.
Ah, Senhor, tu esperas que a tua igreja na terra seja uma igreja valente, uma igreja poderosa, uma igreja que possa vencer as batalhas e as batalhas espirituais. Queremos levantar a cabeça, Senhor. Ah, dá-nos mais uma vez a porção do teu Espírito Santo. Unge nossas vidas nessa noite. Ministra no nosso coração, Senhor. Eu quero sentir os meus braços, Senhor, sendo trabalhados, sendo forjados para a guerra. Sara meu coração, sara minha mente, sara minha vida, Senhor. O que passou, passou. Agora quero olhar para frente, Senhor, e ver que os inimigos não valem nada. Eles são como Goliate, que incircuncisos, que na sua palavra não tem um pingo de responsabilidade, incircuncisos, que merecem morrer. A tua palavra, Senhor, é verdade, e nós queremos, Senhor, estar prontos para a guerra. Levanta, Senhor, nessa noite. Levanta-me nessa noite. Levanta a tua igreja nessa noite. Jovens, velhos, mulheres, homens, crianças, cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Levanta essas pessoas com poder. Ah, Deus, abre os nossos olhos, dá-nos olhos de águia, dá-nos, Senhor, pés como pés, Senhor, das cabras monteses, dá-nos, Senhor, cara de leão, que possamos, Senhor, vencer as guerras. Poderoso Deus, nós te representamos, e a tua palavra diz que nós somos teus servos, somos teus filhos, Senhor, e levamos o teu nome sobre a terra, em nome de Jesus. Aleluia. O que dele porém, para ele são todas. Oh, aleluia! Abre a tua boca, meu irmão, glorifica Deus, glorifica o Senhor, igreja do Deus vivo. Esta é a caverna de Adulão, preparada para a guerra. Que dele porém, a Ele a glória. Enche a atmosfera com a tua palavra, com a adoração. Oh, para sempre, amém. Riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Se coloca na presença de Deus. Quão insondável, aleluia. Não tenha medo. É Ele quem quebra o arco, quem corta a lança, quem queima os carros no fogo. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Diz a sua palavra. Conhecer de Deus. Deus te chamou para ser um forte exército. Quão insondável